Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que é dada a todos nós de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos caminhar cada dia com mais firmeza, velocidade e coragem na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos iniciar o estudo de uma dissertação chamada Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Vamos estudar hoje os 2 primeiros parágrafos. Vamos passar pelo menos 2 meses juntos estudando esse material. Temos conosco aqui Guilhermina. Oi, que bom, continuamos juntos. Temos Leir. Caros irmãos, queridos amigos, sempre o desejo cristão de que sejam todos felizes e muita harmonia nos lares. E a lembrança importante: estudem o Espiritismo como meio de ser felizes. E Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, membro dessa grande rádio, a Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E ele vai iniciar o nosso estudo de hoje. A nossa questão, então, nossas considerações, como o João já preambulou, sobre a pluralidade das existências, ela está na questão número 222. E começa assim: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi ressuscitado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Por constituir uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos em provar que se encontram sinais dele na mais remota antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema de metempsicose. Só um adendo aqui: a metempsicose, o que seria essa metempsicose? Seria uma possibilidade, de um espírito que encarnou o corpo ali de um ser humano, ele retornar e reencarnar no corpo de um animal. O Espiritismo não aceita essa tese, porque nós sabemos que o Espiritismo diz para nós que o espírito ele evolui constantemente, ele não volta às etapas anteriores. E eu sempre prefiro colocar anteriores, pessoas usam inferiores, porque são etapas realmente anteriores, não são inferiores. São momentos que nós passamos na nossa evolução anteriores a essa, que guardam questões ali muito nobres e outras não tanto. Então, o Espiritismo em si não aceita essa ideia da metempsicose. Por que eu fiz esse adendo? Porque como parece um palavrão pra gente, algo assim diferente, cabe explicar, E aí segue, Pitágoras, então, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, onde existia desde tempos imemoriais a ideia da transmigração das almas. Formava, pois, uma crença vulgar
admitida pelos homens mais eminentes. De que maneira chegou até eles? Por uma revelação ou por intuição? Não o sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa os séculos, nem é aceita pelas inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, uma grande diferença, a de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta, não há hipótese, de se transmigrar, a rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para dos animais e vice-versa. Então, é óbvio que aquela doutrina ela surgiu lá nos primórdios e como tudo, Sim. surge essa ideia intuitiva e ela vai sendo aperfeiçoada. Essa crença, então, de que a nossa alma ela não desaparece, que ela continua viva e ela ocupa novos corpos, ela surgiu desde a antiguidade. E aos poucos veio sendo esclarecido para nós como é que isso ali se dá, até que hoje o Espiritismo nos explica isso em detalhes. E o mais importante desse tópico aqui é que os espíritos nos dão conta o quê? Que o Espiritismo ele não quer a autoria para si dessa crença. Pelo contrário, o Espiritismo admite que isso existe desde toda a antiguidade. Isso fortalece o Espiritismo. Tanto que no Espiritismo se usou a palavra codificação. Kardec não disse criação, ele disse codificação, ou seja, ele veio codificar, ele veio reunir e organizar de maneira sistemática a doutrina espírita e jamais criar essa crença. Exato. E, inclusive, pode-se dizer que na época de Kardec ele foi contemporâneo de Claude Bernard. Ele é bem mais velho do que Claude Bernard, o criador do método científico. Tá? E pode-se dizer que, em termos de propagação de ideias, Kardec estudou, digamos assim, um método duplo cego, que foi assim espetacular. Ou seja, não tem como você dizer que se ele inventou alguma coisa, ele desenvolveu o método duplo cego para buscar a verdade. Simplesmente isso. Eu não tenho condições de explicar porque é o método que é uma coisa mais complexa, mas fica o registro aí para quem quiser estudar o que é o método duplo cego de avaliação, só que é aplicado basicamente em pesquisa médica de medicamentos. Kardec fez exatamente para comprovação de ideias. Ou seja, se tal ideia cumpria os pré-requisitos de uma possível verdade ou não. O negócio é esse. Cabe só citar, João, para a curiosidade dos nossos ouvintes, que Kardec recebia mensagens, ele mandava a mesma pergunta para pessoas em diversos pontos do globo, não existia internet, não existia nada disso, e aí voltavam essas mensagens em sigilo, e ele só tomava como verdade aquilo que vinha de diversas partes diferentes, da mesma forma. Com alguma que tinha sentido. Que tinha o mesmo sentido. Claro que nunca vinha ipsilitris, mas vinha com aquela coincidência. Com o mesmo sentido, exatamente. Mesmo sentido. Muito bacana, né, João? Uma resposta em russo. Depende também até do idioma. Até. Muito bacana. Kardec era poliglota. Então. Veio para isso, né? Em bom português. Veio com essa missão. Veio com essa missão. Foi escolhido pessoalmente, né? Bom, digamos assim, pelos registros que eu já li a respeito, a última encarnação dele passou realmente
Uma que não foi brincadeira, ele foi executado na fogueira. Então não precisa falar mais nada, né? Não precisa. Esse estudo teórico, ele é muito importante para nós, né? E era tão bem-humorado que essa figura que ele teve, que foi nessa encarnação, quando foi num dia que estava chuvoso, não se estava conseguindo acender a madeira da fogueira, uma camponesa achou um pedaço de madeira seca, acendeu na fogueira dos soldados que estavam guardando a fogueira e ateou fogo à fogueira, e o fogo começou a se espalhar e crescer, e esse personagem olhou para a camponesa, muito faminta, desdentada, num estado deplorável. Ela olhou para ele e sorriu. E o comentário do executado: santa ignorância. Ou seja, ele não teve ódio da criatura. Ele simplesmente constatou o óbvio. Uma criatura que estava ali seguindo aquilo que era a cultura da época. Daí a necessidade, né, de nós sempre refletirmos em tudo aquilo que a gente faz. Porque muitas das vezes a gente vai seguindo aquilo que é pregado ali na nossa cultura, é comum, e são verdadeiros absurdos, né? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Nós comentávamos antes de iniciar no programa que na nossa geração, né, a gente é mais velho aqui no estúdio, o pessoal de casa saiba disso, mas na nossa geração a gente só tinha aqueles desenhos, né, que um dava pancada no outro, aí vinha um fulano e explodia o outro, não vou nem falar os nomes aqui não, aí ficava na pista ali esperando o outro passar, explodia uma dinamite, aí explodia o outro, tirava todo o pelo. Então assim, é isso que a gente cresceu assistindo, e eu fico muito feliz com a evolução, né, na nossa evolução, que atualmente os meus filhos têm que assistir. Tem um filmezinho, um desenhozinho chamado Daniel o Tigre, que eu não canso de... Eu vou ver, porque eu já ouvi falar. Isso, eu não canso de aconselhar que as pessoas mostrem para as crianças, em que se ensina a pessoa a conhecer desde cedo, desde criancinha de 3 anos, conhecer suas emoções, a lidar com as emoções ruins, a saber o que fazer, né? A gente vê no cinema hoje, agora há pouco tempo saiu esse Divertidamente, um filme também que mostra as emoções ali brigando, mostrando que as pessoas têm a raiva, a inveja, tem tudo ali dentro, a ansiedade, e o que acontece quando a ansiedade domina, coisas que a gente não imaginava um tempo atrás, né? Então eu fico muito feliz. Não deixem de assistir isso e de recomendar para os outros, é muito importante. Então, prosseguindo, lembrando as palavras do Américo, vamos insistir com todos vocês, levem seus filhos para a evangelização no templo religioso do seu gosto, principalmente nas instituições espíritas. A campanha hoje atual sobre a evangelização de gestante, onde já se começa a preparar o que vai reencarnar desde o momento em que está no útero de sua mãezinha, para que ao chegar até aqui na vida física tenha caminhos melhores, né? Toda essa preocupação com relação à evolução do espírito. Com relação ao que foi dito aqui sobre considerações e as sucessivas existências chamada atualmente de reencarnação, naqueles tempos antigos era chamada de lei do renascimento. Vocês viram no estudo anterior, nas questões até 219 e 21, que tratou-se de ideias inatas. Então vamos insistir que tudo aquilo está gravado na memória espiritual, na mente etérea e no perispírito de cada um de nós. Em simplicidade, desde que o primeiro espírito nasceu aqui, já estava gravada na memória dele. No prosseguimento cultural dos povos, a massa popular não tinha conhecimento disso pelo abafamento da memória. Predominava profundamente o analfabetismo. Eram raros aqueles que sabiam ler e escrever, apenas filhos de famílias mais influentes. Estamos falando das terríveis épocas do paganismo, né? Do politeísmo.
Então, naquelas culturas antigas, como diz aqui o início do texto, saber sobre reencarnação ou renascer era conhecimento detido apenas por alguns poucos sacerdotes das épocas que ensinavam às famílias mais abastadas. Ele diz aqui, o professor está tentando coordenar o raciocínio, e ele quer dizer que não é novo e que teria sido ressuscitado por Pitágoras. Dentro dessa expansão do conhecimento, as pesquisas mostram Pitágoras, por exemplo, é um dos espíritos mais antigos da Terra. Ele viveu com Kardec lá no Egito Antigo. Estamos falando de Atlântida, em torno de 15 mil anos antes de Jesus. E eles professavam o espiritismo na cultura daquela época. Era uma população cristã, seguiam o cristianismo de então. Então, a memória etérea traz a esse espírito chamado Pitágoras o conhecimento do passado. Observe o autor dessa obra, Allan Kardec, uma mente profundamente evoluída de tantas e tantas reencarnações e por um amor se coloca à disposição para escrever essa doutrina. Então, o que temos aqui é uma ideia de evolução do conhecimento sobre a nossa própria realidade. Diz aqui que Pitágoras teria colhido dos filósofos indianos, mas ele está tratando desse comentário feito pelo América sobre a chamada mentempsicose. As pesquisas mostram que não era exatamente uma crença religiosa, mas os sacerdotes indianos, que precisavam conter o clamor e o ânimo de um povo ainda endurecido e ignorante, metiam medo nos cidadãos, ameaçando dizer que iriam renascer num corpo de um animal, como o porco e outros mais, e isso efetivamente foi resultando respeitosamente em benefícios para acalmar o controle dos erros, o controle dos vícios, e hoje temos essa população tão evoluída. Ele citou aqui também que essa teria chegado por revelação ou por intuição. Intuição já vimos que a ideia inata está gravada no íntimo da alma. Todos têm o registro em sua memória etérea. E a revelação, os próprios espíritos, na sequência dos séculos, foram renascendo, espíritos superiores, como dissemos, desde Atlântida, desde os tempos antigos, com a missão deles de vir gradativamente explicando à população. E aí encontramos nos registros históricos o filósofo Sócrates, não existia livro ainda, nem papel, nem autorização, ele pregava pelas ruas, falava ao povo sobre a realidade espiritual. E como a ignorância predominava, foi preso, julgado e condenado à morte como uma tentativa de fechar a boca do filósofo. Mas não somos nós os encarnados que mais a divulgamos, são os próprios desencarnados que a divulgam imensamente, e hoje, na atualidade, essa doutrina, esse espiritismo está hoje sendo disseminado em cerca de 40 países em todas o quadro do mundo. Assim registrado no site da Federação Espírita. Vamos ler, vamos estudar. Depende a nossa felicidade futura, porque temos que morrer e temos que reencarnar muitas e muitas vezes. Guilhermina, agora prossegue. Eu estava acompanhando junto com ele, dando uma continuidade daqui do texto, que o questionamento aqui seria o conteúdo, que há uma rechegada de espíritos, isso sempre teve, desde sempre. Só que nos antigos, realmente, como foi dito aqui, os antigos acreditavam que a transmigração da alma, forma para os animais, etc., era uma necessidade de época de acreditar em alguma coisa e manter, digamos assim, poder por medo, por coisa e tal. Então, mas para dar continuidade, aí o último na frase é que a antiguidade da doutrina seria mais uma prova a seu favor do que contra, ou seja, desde sempre se acreditou que não se morre
totalmente. Desde sempre se acreditou, de uma maneira ou de outra. Todavia, entre os antigos e a considerada doutrina da reencarnação, como se sabe, e aí a gente evoluiu, raciocinou, a diferença é que os espíritos antigos pensavam na reencarnação nos animais. E os espíritos rejeitam de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa, por óbvio, por raciocínio. Porque se estudou mais. A gente vai mais à frente conversar sobre o perispírito, conversar aí. E isso veio consolidar a ideia da perpetuação da existência do espírito. Até para não ficar sem tocar nesse ponto que é importante, algo que pode ter gerado, além do controle social, né, as pessoas usavam isso para colocar medo, até hoje utilizam, botando como se Deus vai fazer isso, são esses mecanismos de medo, né, infelizmente. Mas um fenômeno que acontece, que pode ter de algum modo gerado a crença também na metempsicose, é o fenômeno da licantropia, né? Esse sim o Espiritismo acredita. Há nas obras do Chico Xavier, sobretudo naquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, lá no livro Libertação, que se eu não me engano é o 5º, há os casos lá em que ele fala sobre licantropia, que é o quê? É aquele espírito, nós, espíritos humanos, que nos acreditamos às vezes tão cruéis, tão bárbaro, que nós moldamos o nosso perispírito mentalmente, porque o perispírito é plástico, e nós moldamos o nosso perispírito mentalmente na figura de um animal. Então ele fala lá, por exemplo, de um caso de uma mãe que ela matou os 4 filhos e ela se sentiu uma fera tão grande, ela começou aquela culpa a ser tão grande dentro dela, e ela se sentiu um verdadeiro animal, que ela tomou a forma perispiritual de um lobo. Isso não significa que ela voltou a ser um lobo, lógico. Não voltou a ser um animal. A licantropia seria voltar essa forma ali de lobo, ele fala isso. Mas aquilo ali é momentâneo. Isso, é um momento. É um fenômeno momentâneo. Isso é algo muito complexo até do espiritismo, mas se vocês ouvirem falar isso, é um fenômeno momentâneo em que, tratando-se aquela pessoa, ela restitui a sua forma natural, que é a sua forma humana. Então, isso não tem nada a ver com a metempsicose, que seria essa transmigração da alma do homem para o animal e etc. Mas cabe sempre a gente comentar, né, sobre isso quando a gente fala de metempsicose. Ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corpóreas, os espíritos relembram uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Apenas a apresentarem a um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição, despojando realmente de todos os acessórios da superstição, tirando os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram. Nos últimos tempos, já antes da sua publicação, foram obtidos numerosas comunicações da mesma natureza em vários países e que se multiplicaram depois consideravelmente. Talvez fosse o caso aqui de examinarmos por que nem todos os espíritos parecem de acordo com esse ponto, mas isso é uma outra história que vai ser examinado. O importante é que foi em todos os países, aconteceu em todos os países. Em todos os países, em todas as culturas, cada uma de um jeito, mas aconteceu de forma tal, assim Deus permitiu, para que se acordasse, para que se raciocinasse e que se caminhasse para frente. A realidade espiritual. Exatamente, a realidade espiritual. Então, que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente e rápida para a conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra e estamos ainda estudando o início do seu capítulo 12, Amai vossos inimigos. E hoje, para a nossa grande satisfação, nós vamos ter aqui a cooperação da nossa colega e irmã Luz Marina Rodrigues, que é a presidente da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Ela vai nos abrilhantar com seus comentários e nós vamos fazer esse diálogo, né, sobre o texto do Evangelho, Amai vossos inimigos, que inicia pelo tópico retribuir o mal com o bem. Então, já para encurtar o nosso tempo, vamos passar a palavra para ela. Luz Marina Rodrigues. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Muito bom estar aqui de novo com o nosso amigo, de novo nessa rádio maravilhosa e nesse programa que nos traz tanto alento. Muito bom. Vamos então à leitura do capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos espíritos. A vingança, o ódio, o duelo. Então vamos começar então com o tópico retribuir o mal com o bem. Como é difícil, né? Um tópico já perturba muita gente que está ouvindo. Vamos lá. Ouviste o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Eu já dou até uma paradinha aqui, falando, isso é verdadeiro, gente. Vocês que estão nos ouvindo, como é fácil, né? Ao amar alguém que tudo concorda com o que eu digo, que é meu companheiro de jornada, que está sempre rindo das minhas malpiadas, que está sempre me consolando, sempre me entusiasmando, nada contra. Mas quando eu tenho alguém que está na minha caminhada e que me contradiz e que está sempre dizendo não a tudo que eu quero, ou que está sempre me chamando a atenção pelo meu jeito de ser, eu logo coloco para escanteio aquela pessoa. Por quê? Porque eu não quero ser criticada. E aí está o nosso erro. Por isso que falam, às vezes, que o espírita, ele é esperto, porque ele busca a essas pessoas que ele tem essa certa, às vezes, atrito, e ele procura buscar para que acabem ali os atritos e que a gente possa ir com menos um karma para resgatar na próxima. Então, a gente tem que pensar nisso, na hora que a gente lidar com as pessoas. Ainda mais nos dias de hoje, que está tão complicado, né? As pessoas cada vez mais pensando só no seu umbigo. Então, nós que estamos aqui estudando a palavra, fazendo estudo do Evangelho, que estamos aprendendo a diluir melhor essas divergências, nós é que temos que dar o primeiro passo. Concorda? Perfeito. Continuando. Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus,
não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 43 a capítulo 47, versículo 20. Vamos à outra parte. Se somente amardes os que vos amam, que compensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis? Já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis? Visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem. Mas quando a vós amais os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestais sem esperar alguma coisa, então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 32 ao 36, confirmando o que nós acabamos de falar, que a importância de se fazer o bem e olhar o nosso próximo com olhos de bondade. Continuando aqui. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar, nesta circunstância. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. É complicado. Mas eu digo, ué, Marina, você não acabou de falar que a gente tem que amar, agora que está falando que a gente não tem que confiar? Sim, mas vamos analisar. Eu sei que eu tenho uma pessoa que não me tem afeto. Eu sei que tem uma pessoa que trama contra a minha felicidade. E o que a gente estuda no Evangelho? Que cada um está num patamar, que cada um está no seu momento de aprendizagem, de evolução espiritual. A essas pessoas que ainda têm a inveja, que ainda têm a vaidade, o orgulho, que ainda tramam na escuridão, na esquina contra o outro, são pessoas em evolução, em aprendizagem espiritual. E quando eu aprendo muito, eu não sou obrigada a transmitir a minha evolução, o que eu tenho de sabedoria. E o que nós temos de sabedoria? Que nós temos que amar o nosso próximo, que nós temos que entender que cada um está no seu estágio de evolução. O outro que está no caminho ainda não aprendeu, ainda não está deslumbrando o que nós já temos esse conhecimento. Então, cabe a nós orar por essas pessoas, manter essas pessoas em prece. Eu não posso passar a minha vida desejando uma sintonia igual a que ele está me desejando. Eu tenho que, através de todos os meus ensinamentos, nas minhas noites de prece, eu interceder por essa pessoa. Vocês vão ver que o amor tudo cura e como vai transformar a relação que essa pessoa tem com você. Eu não digo chamar para o seu convívio, mas também não trazer pensamentos ruins para essa pessoa.
traga a prece, traga o amor, traga a simpatia da prece. E aí vocês vão ver que como tudo muda. E vocês mesmos vão diluindo todo esse sentimento ruim que você tem por essa pessoa. E que naturalmente você passa a entender que assim como você também precisou de amparo e compreensão até hoje, onde nós estamos, que ainda estamos muito além, muito aquém do que devemos ser, que também outras pessoas vão precisar desse carinho e dessa boa vontade. Não é isso, Antônio? Sabe o que eu penso, Luz Marina? Nós estamos desde sempre habituados a confundir duas coisas. Uma coisa é amar, a outra é sentir afeto, ternura, uma coisa extra por alguma pessoa. Então, como Jesus diz aqui, se nós temos que amar o inimigo também. Porque se amarmos só aqueles que concordam conosco, que nós temos afinidade por simpatias, que nós temos afinidade por consanguinidade, porque temos as mesmas opiniões, nós misturamos o amar, que é o básico para todos nós, como diz Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, com essas atitudes de afeto, simpatia e carinho. Então, aí é que está o problema. Se nós separarmos até das pessoas com quem nós temos muita afinidade, por exemplo, nossos filhos, nossos pais, separar daí o que é o amor por eles e o que é o sentimento que nós temos em relação a eles, nós vamos entender. Porque amar, segundo Jesus, é praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, eu tenho que praticar essas três coisas com todas as pessoas. Eu tenho que querer o bem de todas as pessoas. Eu não posso querer o mal de ninguém, nem de uma formiga, nem da barata. Não posso ter mal nem da barata, não posso querer o mal de coisa nenhuma. Sim. Eu tenho que ser indulgente com as atitudes um pouco inconvenientes que as pessoas têm, independentemente de quem sejam. Eu tenho que perdoar das pessoas, eventualmente, qualquer atitude ruim que elas tenham para comigo. Isso vale para aqueles com quem eu tenho afinidade, que eu faria com a minha mãe, faria com meu irmão, com a minha mulher, com meus filhos, com meus amigos, com os torcedores do Fluminense. Com eles eu tenho uma simpatia incrível e perdoo tudo. Sou indulgente, quero o bem deles. Eu tenho que querer isso para todos. Agora, para essas outras pessoas, eu tenho que ter algo mais. Tipo para o pai e a mãe. Jesus disse que temos que honrar o pai e a mãe. Verdade. Eu tenho que ter por eles um afeto, um carinho, uma simpatia, uma coisa extra. Mas aí vai do meu coração. Eu não vou ter isso com a pessoa que me trata mal, me ofende e tal. Por exemplo, nós vamos ter breve um jantar especial em casa, por exemplo. Eu vou convidar as pessoas com quem eu tenho simpatia, carinho. Vamos fazer uma comida boa, especial, vamos passar momentos alegres. Não vou convidar alguém que eu não tenho simpatia ou que não tem simpatia por mim. Mas, se amanhã ele bater na minha porta precisando de uma comida, eu não vou negar porque ele me tratou mal. É isso. Eu vou dar o básico para ele. Eu vou dar aquilo que Jesus disse. Como você daria para qualquer estranho. Exatamente. Mesmo aquele que me ofendeu, fez tudo de errado comigo, se ele está precisando, eu vou dar o que ele precisa. A caridade. Vou querer o bem dele. Exatamente. Agora, eu não vou convidá-la para uma ceia especial na minha casa, porque eu não tenho afinidade. Sim. Mesma coisa, eu não vou convidar uma pessoa que trabalha numa outra empresa que eu nem sei quem é para ir na minha casa jantar. Vou chamar meus colegas de trabalho. Sim, as pessoas. Eu vou chamar quem eu tenho alguma simpatia. Sim. Agora, para essas pessoas, que são os ditos inimigos, os do contra, eu tenho que ter um que eu chamo kit básico. O básico é para todo mundo. Isso aí eu tenho, é aquela cesta básica para todo mundo. Sim. Agora, para aqueles funcionários que são merecedores, eu boto na cesta básica deles 1 quilo de picanha. Qual é o problema de eu querer dar beleza, mais para quê? Ó, a minha cesta, hein? Não é proibido. Eu dei o básico para todos. Agora, para aqueles que são mais chegados, eu quero mandar uma caixinha de bombom. Sim, verdade. Entendeu? Essa é a diferença. Nós misturamos amar com aquele sentimento que nós temos por pessoas especiais. Sim. Não, o amor é querer o bem, desejar o bem para as pessoas. Não é isso que nós pensamos que seja o amor. É verdade. É o que eu falo, não precisa estar convivendo, mas pelo menos mantenha neutro. Não deseje nada de mal. Já está um grande progresso. Exatamente, eu querer o bem dele. Ele está mesmo longe, eu estou querendo o bem, não quero que ele tenha problema, que ele perca emprego, que ele seja atropelado, nada disso. Não desejar o mal. Isso que vocês estão ouvindo? Não desejar o mal. Não entre nessa sintonia. Já vão estar fazendo, já estão ganhando todo mundo uma estrelinha por não desejar o mal. Vamos continuar?
Então vamos ver. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos, como nosso amigo acabou de falar aqui, né? Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo, de praticar, por entender-se falsamente que ele falsamente que ele prescreve ceder o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se o problema da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Acabamos de falar, né? Eu não tenho o mesmo sentimento como um ente, um querido que eu quero na minha casa. Mas eu digo, mantenha no ponto neutro. Eu também não vou desejar coisas ruins. Esse é o segredo, manter neutro. Não viver pensando na pessoa. Não viver desejando coisas ruins, como você mesmo falou. É sempre assim, Senhor, ilumina essa pessoa, dai o rumo à sua caminhada, que ele tenha bom êxito para onde ele estiver indo e que assim permaneçamos em paz. Então, uma simples evocação, uma simples oração de coração, não pode ser da boca para fora. Isso é fundamental. Temos que pensar de coração. Continuando. Foi? Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhe guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem. Acabei de falar, de coração. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Isso também é importante. Se a pessoa... Posso falar com você? Eu gostaria de falar sobre aquela situação, eu pensei melhor, e a gente deixar ouvir, se permitir isso. É desejar-lhe o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhe a mão que socorre em caso de necessidade. Como nosso amigo falou, se bater na nossa porta, a gente vai ajudar, né? Da melhor maneira possível. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. É uma coisa que eu costumo falar sempre, né? E falo muito isso para minha mulher e falo para meus filhos sempre. Se você tratar a pessoa que lhe trata mal, bem, se a pessoa lhe faz mal, lhe ofende, passa a perna em você no trabalho, ou é a vizinha que fica jogando água do segundo andar na sua varanda, essas coisas que incomodam. Se você fizer cara feia, cara amarrada, tratar igual, não vai mudar nada, não, vai continuar a situação. Agora, se a pessoa passa por você, ela está fazendo essas coisas que você não gosta, você cumprimenta com um sorriso, a pessoa já vai se espantar. Você não precisa chegar, meu amigo, tem um abraço, beijinho, não dá. Mas se você vai aos pouquinhos, quebrando o gelo, faz um simples sorriso, aquele sorriso da Mona Lisa, aquele sorriso né, enigmático, a pessoa fica, puxa, mas estranho. Tudo bem. Depois da terceira, quarta, quinta vez, você trata assim, a pessoa vai ficar até sem graça de fazer as besteiras que está fazendo contra você. Ele fica pensando, mas não é possível.
Aí, de repente, essa pessoa precisa de você para alguma coisa, você, não, tudo bem, deixa que eu faço, eu ajudo. Essa pessoa vai perder todas aquelas coisas que ela tem, às vezes sem fundamento. Coisas que estavam na cabeça dela, que ela achava de você, que não são verdades. Sim. Isso acontece, pessoas fazem juízo de você, que às vezes não é verdadeiro. Uma atitude qualquer que você tomou, que você nem prestou atenção, aquilo vira um caso danado. Então, a gente tem que quebrar isso. Isso depende de nós. Porque se eu fizer a mesma coisa que ele está fazendo, não vai mudar nada. Vai continuar esse ambiente. Eu vou morrer e levar esse ambiente comigo. Jesus nos mandou que a gente tem que, antes de fazer oferta no altar, nós temos que nos reconciliar com os inimigos. Então eu tenho que me reconciliar. Ah, mas ele não quer. Mas aí é problema dele. Se eu fizer tudo isso, se a pessoa continuar fazendo as coisas erradas, vida que segue. Eu não vou mudar ninguém. Eu não consigo mudar ninguém. Mal porcamente consigo mudar a mim mesmo. Então, verdade. Temos que insistir reiteradas vezes essa atitude. E isso é de longo prazo. Isso não é uma situação que você resolve da noite para o dia. Passo de formiguinha. E, principalmente a gente tem muito isso no trabalho, na vizinhança e na família. Sim. Na nossa família, na nossa vizinhança e no nosso trabalho. São as pessoas com as quais nós convivemos mais tempo. Então, dá muito mais situações de aflição, de dissidência, de rusgas. Então, nós não podemos levar a nossa família. Eu vou viver na minha família quanto tempo? O tempo que eu viver. É a maior jornada que eu tenho, que eu vivo com a família. No emprego, enquanto eu não me aposentar, eu estou no meu emprego. Na vizinhança, se eu gostar do lugar, eu vou ficar ali 20, 30, 40 anos morando ali. Então são situações de longo prazo que eu não posso deixá-las me espetando à toa, porque eu tenho que, não é uma coisa, eu estou num hotel aqui, os funcionários me trataram mal, eu não vou voltar naquele hotel mais, vida que segue, mas eu vou voltar para minha casa sempre, vou cruzar com aquela pessoa nos corredores, no elevador, vai ficar no elevador aquela saia justa, cara amarrada, não tem significado, gente. Vamos pensar, a proposta de Jesus é perfeita, só vai nos deixar mais confortáveis com as dificuldades que a vida apresenta. Com certeza. Uma vez eu ouvi um pulo do gato. Não leve para o pessoal. Nós temos a mania de achar que tudo que acontece ao nosso redor é pessoal. E não é. Cada dia uma pessoa pode estar de uma maneira diferente e não é nem você, é com ela mesma. Se a gente parar de fazer isso, de levar as coisas para o nosso pessoal e achar que tudo é com a gente, nossa vida vai se abrir como um mar, um oceano. Luz Marina, nós vamos ter que continuar esse assunto no programa que vem, no programa da quarta-feira. Por hora, nós vamos encerrar por aqui. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes muito boa noite, muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Boa noite e até a próxima. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.